Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa série sobre ciência e pseudociência. O primeiro vídeo você pode conferir aqui embaixo, eu vou colocar o link na descrição. E lá eu exploro um pouco do que é essa tal de ciência, o que é essa tal de pseudociência. É claro que se a gente falar assim, você vai dizer, não, eu acredito em ciência, em pseudociência, não acredito. Não é meu forte, digamos assim, né? Mas na hora da gente destrinchar o que é, o que não é, você vai ver que muitas das coisas da pseudociência você acaba acreditando. Talvez como uma exceção, talvez enganado. E eu queria te explicar agora como que a pseudociência te engana. Como que ela faz você acreditar num negócio que não é ciência, daquilo que não tem evidência. Tudo bem? Mas se você acha esse tema importante, interessante, você faz o seguinte: dá um likezinho aqui no vídeo e desse lado você se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí você recebe notificação de tudo que a gente publicar aqui, tudo bem? Legal. Bom, vamos lá. Primeira coisa de todas, a mais importante, a gente chama de argumento de autoridade. Quando você vai ver um fake news, assim, um negócio pseudocientífico, normalmente vem assim: fulano de tal, doutor em Harvard, fulano de tal, professor do MIT disse. E aí começa um monte de baboseira. E aí eles escoram grande parte dessa argumentação nessa primeira frase. Fulano de tal de Harvard, fulano do MIT, fulano da USP, não importa. Né? Como se a autoridade desse sujeito fosse suficiente para validar aquele conhecimento. E agora eu preciso entrar numa discussão muito importante. Não existe argumento de autoridade em ciência. Vou repetir. Não existe argumento de autoridade em ciência. Isso não quer dizer que não exista uma autoridade no assunto, ou seja, uma pessoa que entenda muito daquilo. Quer dizer que a palavra dele, o argumento dele não é suficiente para validar o conhecimento. Por exemplo, se um grande doutor, uma grande autoridade num certo tema, fizer uma afirmação que não tem sustentação nos dados, então aquela fala está errada. O fato dele falar não automaticamente valida. Veja, se ele falar uma coisa que é desconexa com os dados e o faxineiro do lugar falar uma coisa que seja consistente com os dados, a fala do faxineiro é que está correta. Né? É aceitável do ponto de vista científico. Ou seja, o fato de ser uma autoridade não constitui evidência. Aliás, existe uma escala da evidência, uma hierarquia de evidência para a gente pensar, por exemplo, tratamentos de saúde, intervenções de outras naturezas. Na escala, a coisa com menor evidência, a coisa que menos vale é opinião de especialista, experiência individual, isso não tem valor científico. Então, quando fulano de tal fala um negócio, e isso que ele fala não tem conexão com os dados, isso já cheira pseudociência. Pode ficar atento que a chance é muito, muito grande. Aí as pessoas falam assim, mas fulano tem tal formação, você acha que ele ia falar besteira? Sim, gente. Todo mundo fala besteira, todo mundo pode falar uma coisa equivocada. Então, esse não é o critério, né? Todos nós erramos, né? Quando o sujeito fala uma coisa em desacordo com as evidências, logo ele está absolutamente equivocado. A segunda forma pela qual a pseudociência nos engana é mexendo com os nossos sentidos, né? Ou seja, nossos sentidos têm uma limitação, uma grande limitação, e aí eles utilizam isso em seu favor. Eu vou dar um exemplo aqui super bobo, tá vendo? Isso aqui é uma buchinha, eu vou jogar neste quadro, eu vou jogar. Não caiu no quadro, ele caiu antes. Por quê? Porque a gravidade puxou, certo? Aí eu digo o seguinte, eu vou colocar agora, eu vou jogar na mesma posição uma luz aqui. Olha lá, tá desligado, não dá. Agora sim. A luz chegou até lá, ela não caiu com uma bucha. Aí eu poderia dizer para você, óbvio, por quê? Porque a luz não é puxada pela gravidade. E você realmente olha, e você realmente mede o ângulo e fala, poxa, realmente, os meus sentidos deixam claro que essa informação é verdadeira. E ela não é. Quando esse sujeito aqui, o Albert Einstein, propôs que a luz era sim atraída pela gravidade, isso contrariava toda a intuição das pessoas, tudo aquilo que elas sentiam do mundo, né? E foi necessário que o Edison fizesse um experimento muito sério para validar, porque o fato dele ter falado também não queria dizer que estava certo, né? Ele falou e daí? O importante é ter evidência. Então ele fez assim, ele pegou um certo quadrante,
né, no céu e tirou foto à noite. E ele viu onde estava a posição das estrelas. Só que ele sabia que ele conseguiria exatamente aquele mesmo quadrante num outro dia, de dia, só que durante um eclipse. Então ele pegou e tirou a foto do mesmo quadrante. Ou seja, no meio está o Sol e aqui tem as várias estrelas. Se a gravidade realmente atraísse a luz, quando a luz da estrela vem indo aqui, ó, até o diafragma da câmera, ela tinha que ser atraída pelo Sol. Então ele tinha que estar deslocado, não tinha que estar no mesmo lugar, tinha que estar um pouco deslocado. E aí ele conseguiu. É claro que se ele tivesse tirado essa foto num dia normal, não ia dar nada, porque o Sol impede a gente ver essa luz. Mas como era eclipse, ele conseguiu ver o deslocamento dessas luzes. E daí que foi demonstrado que a luz é sim atraída pela gravidade, apesar do que a gente pode supor fazendo um experimentozinho, essa observação aqui, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você de como a pseudociência engana utilizando os sentidos. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma forma do cérebro se desenvolver que traz algumas dificuldades para o sujeito. Acontece que um grupo de picaretas lá dos Estados Unidos, depois com aliados no Brasil, muito bem estabelecidos, dizem o seguinte: olha, não, o autismo é causado por vermes. E aqui eu tenho um negócio aqui que vai curar para você. Um negócio que eles chamam de Miracle Mineral Solution, né? MMS, que na verdade é um alvejante de madeira. E eles falam assim, ó, um verme e eu provo para você. Como? Vou te falar como. Você vai tomar e depois de alguns dias, uns 15 dias, vai sair o verme nas fezes. Aí você vê realmente uma massa orgânica nas fezes saindo depois de uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Tem conhecido meu, já tirou assim foto e disse assim, olha, os malditos estão morrendo, né, em busca da cura, quase na cura. Na verdade, não são vermes. Na verdade, é o intestino dessa criança se despedaçando. Sim, exatamente isso. E aí cria essa ilusão a partir dos sentidos e parece que isso está fazendo sentido. Parece que aquele conhecimento é verdadeiro, mas na verdade é mais pura pseudociência. Se eu perguntar para você assim, intuitivamente, só olhando, quais são as evidências que você vê que a Terra é redonda ou de que ela é plana, só observando eu tendo a achar que ela é plana. Só com conhecimento científico mais elaborado é que eu realmente percebo que as evidências são evidências indiretas, que não são acessíveis aos sentidos. São muito fortes, né? São implacáveis de que a Terra realmente é redonda. Acredite, ela é redonda. O outro método muito interessante que eles usam é dar um monte de informação verdadeira. Por exemplo, eles dizem assim, essa doença traz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí em certos momentos acontece tal coisa, mas é isso mesmo, é verdade. Aí a pessoa está fragilizada, acha que o sujeito tem um conhecimento científico, e aí ele apresenta a picaretagem, apresenta a pseudagem, né, a pseudociência para o sujeito. Então quando você mistura com informações verdadeiras, fica muito difícil para quem não conhece a evidência, a produção da evidência, que ele não tem acesso ao artigo científico, às grandes revisões, fica muito difícil fazer a distinção ali naquele meio do que é pseudociência e do que é verdade. E é por isso que nós precisamos de uma alfabetização científica forte, nós precisamos de uma comunidade científica forte, reconhecida, para que a gente possa ter uma capacidade de fazer essa distinção, de distinguir o joio do trigo. Um outro mecanismo de enganação é através do que a gente chama de sofisma. Eu pego uma premissa falsa e aí eu trabalho com essa premissa falsa, fazendo um trabalho lógico, equilibrado, racional, mas a partir de uma premissa que é equivocada. E aí essa premissa, ela intoxica toda a nossa avaliação. Você pode pensar isso em qualquer campo, mas o campo que eu pesquiso, né, eu posso começar dizendo o seguinte, olha, nós sabemos que o autismo ele é uma condição que nós não temos nenhuma informação sobre causa. Aí ele começa a dar um monte de informação correta, verdadeira, fazer um trabalho sólido aí, lógico, né? Até chegar ao ponto que ele quer. Quando, na verdade, a informação original lá de que nós não temos nenhuma informação sobre causa está absolutamente incorreta. Nós já sabemos que a grande maioria é genética e uma pequena parte é ambiental, mas causada no ambiente do útero, não causada pela mãe, escola, nada disso. Isso não tem nenhuma interferência na criação, na constituição do que a gente chama de autismo.
Então, esse mecanismo de sofisma é muito antigo, né? Ele é da Grécia Antiga, mas ele ainda é um recurso muito explorado pela pseudagem, por esse pessoal que ganha dinheiro, e até pessoas que não ganham, né? Que acreditam nessas coisas e tal, mas difundindo um conhecimento que definitivamente não é científico. Tem um outro mecanismo que eu acho muito interessante, que é assim, apelar para a teoria da conspiração. Então o cara diz assim, tal coisa aqui, ó, na verdade é essa. Mas, se você olhar nos livros, se você olhar nos artigos, vai olhar na ciência, não está dizendo isso. Por quê? Porque eles querem esconder, porque as indústrias farmacêuticas isso, porque o Illuminati, porque a maçonaria, sei lá, cada um inventa uma loucura aí. Então, isso é muito complicado, muito complicado. Primeiro, porque mesmo que realmente toda essa indústria estivesse escondendo as coisas, se você está escondendo alguma coisa, isso não garante que qualquer outra coisa que falem é verdadeiro. Né? Como é que essa outra coisa, se não passou por teste científico, a gente sabe se é verdadeiro? Né? Porque cada um acha uma coisa sobre a vida, sobre a natureza. Então, esse é o primeiro problema. Mas o problema mais fundamental, gente, é que a ciência tem mecanismos próprios de autocorreção. Ela erra, e erra muito, não erra pouco não. Ela erra muito. Mas ela tem mecanismo para se autocorrigir. Eu diria o seguinte, o Churchill dizia que a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros. Então eu diria o seguinte, que a ciência é a pior coisa, exceto todas as outras possibilidades do tipo pseudociência, protociência, esse tipo de coisa. Então, nós temos um conhecimento que é feito universalmente e que é feito sem nenhum controle centralizado. Vou dar um exemplo aqui para você bem claro. Vacina. Teve um cara que fez um artigo dizendo que vacinas causam autismo. Até se descobrir que esse artigo era todo fraudado, que ele tinha recebido propina, que os relatórios tinham sido todos alterados, enfim. Descobriu-se que isso era tudo mentira, e aí o artigo foi despublicado. Até hoje, um monte de gente no mundo inteiro deixando de dar vacina dos seus filhos, dizendo que vacina causa mal, causa autismo e outras coisas, né? Males de um modo geral. Bom, vamos lá. Aí dizem assim, sempre tem assim, a indústria farmacêutica quer vender a vacina. Ó, eu sou um pesquisador, eu moro aqui, vocês estão vendo aqui minha casa, né? E eu estou numa universidade, eu estou fazendo um pós-doutorado, de repente eu falo assim, ó, eu acho que eu vou pesquisar, vou fazer um estudo coorte, para pesquisar a população aqui que tomou vacina, qual que é a incidência, etc e tal. Tranquilo. Dependendo do tipo de estudo, não precisa nem de avaliação de comitê de ética, meu professor está de acordo comigo, o meu supervisor de pós-doutorado, eu também, e eu vou fazer. Imagina como que a indústria farmacêutica, sei lá de onde, vai ficar sabendo que eu fiz, vai ligar para mim e me oferecer a propina, pôr dinheiro na minha conta, para eu parar de pesquisar. Vocês imaginam um negócio desse? Aí todo mundo, no mundo inteiro, então eu vou falar para meu amigo, vou publicar, aí o outro também vai fazer a mesma coisa, daqui a pouco... Sabe, não tem nenhum cabimento isso. Nenhum cabimento isso. O último estudo que analisou o impacto das vacinas, uma meta-análise grande, analisou o impacto sobre 1.200.000 crianças. Quer dizer, não tem jeito. E aí tem um monte de estudo no mundo inteiro. Isso aí, teoria da conspiração, é mecanismo para enganar a trouxa, certo? Isso aí não tem nenhum fundamento na realidade. Teoria da conspiração, ele é um recurso muito utilizado e parece que cada vez mais utilizado nos ambientes da internet, né, circula muito. Nós temos até candidato a presidente, aí, o Cabo Daciolo, representando essa prática aí na eleição presidencial. Mas isso, quando o cara começa com esse papo assim, você já desliga, pelo amor de Deus, porque isso não tem nada a ver com produção de conhecimento. Um outro elemento importante que a gente tem que desenvolver aqui rapidinho é que, psicologicamente, nós temos uma tendência evolucionária a aderir a sistemas com estabilidade. Sistemas que realmente resolvam um problema para você. Então, ideologia, política, religião, elas têm esse caráter, né? E a pseudociência tem o mesmo caráter de dar um sistema integrado, né, de conhecimento que te permita compreender o mundo e te dê resposta para as coisas. A ciência, durante um certo momento, acreditou-se que ela fosse capaz de oferecer isso, e ela não é capaz. A ciência é um conhecimento fragmentário, é um conhecimento provisório, que não vai te dar essa segurança ad eternum. Ela é um conhecimento extremamente confiável.
mas ela não te dá um sentido de vida. E a pseudociência, assim como a religião, pretende dar essa visão global. Só que a religião faz isso com muita clareza. Eu sou uma religião, aqui se você tiver fé, venha para cá. E a pseudociência não. A pseudociência faz isso te enganando, dizendo que é ciência. Isso que é inaceitável. Uma outra questão importante é a correlação ilusória. Correlação é uma coisa muito complicada, muito complexa. Para a gente estudar a relação entre causação e correlação, é um negócio dificílimo. A gente precisa de muitos elementos, muitos dados, né? E aí as pessoas fazem correlações absurdas, assim. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó, uma pessoa, num artigo aí, disse o seguinte: pegou uma curva de aumento do autismo, pegou a curva de aumento do consumo de agrotóxico e falou, ó, são parecidas. Então, agrotóxico causa autismo. O que é um absurdo, gente. Um absurdo. Se eu tivesse colocado uma curva de aumento de uso da calça leg, tinha dado o mesmo. Quer dizer, eu ia dizer que calça leg causa autismo. Não faz nenhum sentido isso. Eu posso citar outros exemplos, né? A quantidade de pessoas que assumem homossexuais aumentou nos últimos anos. O que estão dizendo aí? Que as escolas estão ensinando as crianças a serem homossexuais. Isso não existe, ninguém ensina o outro a ser homossexual. A única coisa que a escola está ensinando nos últimos anos é a não apedrejar o coleguinha, a não esfaquear o coleguinha, a não matar o coleguinha, né? E esse tipo de coisa faz com que as pessoas tenham mais coragem para assumir a sua orientação sexual. Daí que aparentemente tenha mais, né? Sempre quando eu falo da questão da homossexualidade séculos atrás, pessoas perguntam, mas já tinha? Sempre teve, desde que nós temos espécie humana, né? Então esses conceitos, essas correlações, elas são ilusórias, equivocadas e se travestem de ciência, quando na verdade não passa de um equívoco de análise, um equívoco de teórico, enfim, de variada natureza. Uma outra questão que é muito comum, né, é a evidência anedótica. Evidência anedótica, o que é? É quando as pessoas dizem assim, olha, eu tenho um tio que fumava e vivia até 90 anos, então o negócio aí é papo furado, eu não acredito nisso não. Veja, o fato do seu tio ter vivido até 95 anos não quer dizer nada. Só quer dizer que ele é um sujeito um baita sortudo, né? Que o cigarro não o matou antes. Talvez ele chegasse a ter muito mais tarde e não só 95 anos, se ele não tivesse fumado. Mas estudos grandes, com milhares de pessoas, milhões de pessoas, já demonstraram que o cigarro encurta a vida. Apesar desses casos individuais. Eu fico imaginando, imagina a seguinte situação. Nós temos uma parcela da população com autismo que ela, se você não fizer não fizer nada, mesmo assim ela melhora profundamente, inclusive algumas vezes os médicos retiram o diagnóstico, mesmo se você não fizer nada, tratamento nenhum, certo? Elas melhoram muito. Aí alguém vai lá e faz um tratamento muito louco nessa criança. E ela melhora. Não porque ele fez um tratamento muito louco, mas porque ela já ia melhorar. Porque ela tem uma variante genética que faz com que ela aprenda no ambiente, mesmo tendo aquelas características do autismo. Então ela tem aquela variante genética e ela melhorou. Aí eu digo assim, olha, esse tratamento muito louco aqui, ele funciona, porque funcionou no meu filho. Aí milhões de pessoas, milhares de pessoas vão fazer aquele negócio que não tem nenhum cabimento, que um monte de teste já foi feito, já pegaram milhares de crianças, centenas de crianças já tentaram, não funcionou com nenhuma, mas aquele caso ali, porque não é ciência, porque né, às vezes é até mais bem visto, porque a ciência parece uma coisa meio fria, meio distante, um negócio que eu não entendo direito, e aí um monte de pessoas vai fazer, e aí vamos perder um tempo, vamos perder a oportunidade daquelas crianças melhorarem, porque alguém contou que uma experiência individual, que ninguém fez controle, ninguém mediu antes, ninguém mediu depois, ninguém sabe se foi isso, não tinha grupo controle, não tinha nada. Né? E aí alguém acha que aquilo é eficaz. Isso é um grande problema. Por fim, eu quero citar uma questão que é muito própria das ciências humanas, que nas ciências humanas é ainda mais complexo, né? Que é a questão do pós-modernismo, dos discursos rebuscados, que não fazem sentido nenhum. E aí teve um pessoal que fez um negócio muito legal. Eles pegaram um artigo e falaram, assim, escreveram um artigo que não faz nenhum sentido. Frases, um monte de frases sem sentido, tá bom? Tô falando de idioma aqui. E dizendo que a lei da gravidade era um absurdo, era uma coisa, era um viés cognitivo, porque na verdade tem que reconceituar, porque não tem nada de lei da gravidade, mandaram para as revistas. E foi publicado.
E aí eles fizeram um livro chamado Imposturas Intelectuais, descendo o cacete nesse tipo de postura dessas revistas, desses intelectuais pós-modernistas que dizem assim, não, a ciência é só mais um conhecimento. Ele é um conhecimento como qualquer outro. E aí eu posso escrever qualquer coisa e dizer que a ciência também, porque a luta é só pela luta pela legitimidade. Quer dizer, quando qualquer discurso for suficientemente legítimo do ponto de vista social, eu posso chamar de ciência, que é um absurdo. Enfim, é um negócio que traz um prejuízo gigantesco para a sociedade, porque cria confusão, cria desconfiança da ciência, porque um negócio desse, as pessoas falam, ó, ciência então é qualquer coisa. E a gente precisa então pensar na ciência como um conhecimento específico. É claro que cada área produz de uma forma, mas tem uma lógica, tem uma consistência nesse tipo de conhecimento, né? Se você gostou desse vídeo, lembrando que é uma série, vai ter outros ainda, você curte, compartilha com seus colegas e a gente vai produzindo e dialogando sobre novos temas dentro da ciência. Um abraço.